Olá, boa noite. Meu nome é Janine Abrantes, estou no quarto período de farmácia e hoje eu vou falar sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por um mosquito. Os principais sintomas são febre, dor muscular, náusea, vômito, perda de apetite e fraqueza. Na fase aguda da doença, o sintoma costuma durar de 3 a 4 dias e passa sozinho. Apesar de ser considerado um vírus perigoso, a maioria das pessoas não apresenta sintoma e evolui para a cura. A doença é considerada aguda e hemorrágica, recebe esse nome por causa do amareldão no corpo e hemorragia de diversos graus. O sintoma é tropical e é mais comum na América do Sul e na África. No Brasil, sua ocorrência é maior na região amazônica, mas também pode haver focos da doença em outra localidade do país. Casos de febre amarela em 2019 para 2020. Durante o monitoramento 2019-2020, feito pelo Ministério da Saúde, foram notificados 327 casos humanos suspeitos de febre amarela em todas as regiões do Brasil. Desse número, 51 precisaram ficar em investigação para a conclusão do diagnóstico da doença, até o fechamento do relatório. Além disso, apenas um caso humano veio a óbito, um homem de 51 anos que residia em uma comunidade indígena de Santarém. Vacina da febre amarela. Por ser uma doença, mas não controlada no país, o Ministério da Saúde realiza campanha de vacinação contra a febre amarela. De acordo com a pasta, 19 estados do país oferecem doses de rotina. Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desse número, 51 precisaram ficar em investigação para a conclusão do diagnóstico da doença, até o fechamento do relatório. Além disso, apenas um caso humano veio a óbito, um homem de 51 anos que residia numa comunidade indígena. Como a febre amarela é transmitida? A febre amarela é causada por um vírus, flavírus, e costuma ser transmitida por um mosquito, principalmente o Aedes, uma área urbana, e o Haemococcus em áreas rurais. O mosquito é infectado ao picar uma pessoa ou animal com a doença e então desenvolve a doença e passa a transmitir para quem ele pica. Existem 2 ciclos de febre amarela: febre amarela silvestre, febre amarela urbana. Febre amarela silvestre é um mosquito, Haemococcus, diária, que mata, se infecta, picando primata com a doença e pode transmitir ao humano que visite esse habitat. Febre amarela urbana, um humano infectado anteriormente pela febre amarela silvestre dá início ao ciclo ao ser picado por um mosquito. O Aedes é contaminado o inseto. O mosquito então pica o outro ser humano e o que o vírus é transmitido a febre amarela para ele. É importante compreender que em ambos os casos a doença é a mesma. O que diferencia, cada uma são os ciclos de transmissão. Da silvestre, tudo começa com a primata sendo hospedeiro e tendo o mosquito Haemococcus como vetor. Na urbana, o homem é hospedeiro inicial e o mosquito Aedes é o vetor. Isso é importante para ajudar na estratégia para evitar a disseminação da febre amarela. Com os ciclos em mente, uma pessoa contaminada com o vírus da febre amarela permanece em estado de viremia, ou seja, capaz de transmitir o vírus para o mosquito por até 7 dias após ter sido picado.
Normalmente, o vírus causa sintomas em pessoas que nunca tiveram a doença ou que nunca tomaram a vacina contra a febre amarela. A febre amarela não pode ser transmitida diretamente em pessoas, apenas através do mosquito. O último caso de febre amarela urbana foi registrado no Brasil em 1942. Em todos os casos confirmados desde então, decorre o ciclo de silvestre de transmissão. O macaco pode transmitir a febre amarela? Além do homem, a infecção pelo vírus também pode acometer outros vertebrados. Os macacos podem desenvolver a febre amarela silvestre de forma inaparente, mas tem a quantidade de vírus suficiente para infectar o mosquito. O macaco não transmite a doença para os humanos, assim como a pessoa não transmite a doença para outra. A transmissão se dá somente pelo mosquito. Dessa forma, não há relato de transmissão de febre amarela direta entre pessoas. Os macacos ajudam a identificar as regiões onde estão acontecendo a circulação do vírus. Com esses dados, o governo distribui estrategicamente as vacinas no território nacional. Fatores de risco. Pessoas que nunca entraram em contato com a febre amarela ou nunca se vacinaram contra ela, ocorre um risco de contrair a doença ao viajar para locais em que a doença é ativa, mesmo que não haja caso recente reportado nessa região. O risco é maior para as pessoas com mais de 60 anos de idade, em qualquer pessoa com imunodeficiência grave devido a HIV e AIDS. Buscando ajuda médica. Pessoas que manifestam sintomas de febre amarela, seja simples ou mais grave, devem buscar ajuda médica imediata. Essa ajuda deve não apenas para o tratamento e observação do sintoma mais grave, mas também para vigilância dessa doença. Além disso, se você não viver em uma região endêmica para a febre amarela, mas pretende viajar para uma, é importante buscar um médico para tomar a vacina. Na consulta médica. Especialistas que podem diagnosticar uma febre amarela são clínico geral e infectologista. Essa preparação para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Dessa forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações. Quais são as informações? Uma lida com todos os sintomas e há quanto tempo eles apareceram, histórico médico, incluindo outras condições que o paciente tenha, ou medicamentos ou suplementos que ele toma com regularidade. Se possível, peça para uma pessoa te acompanhar. Os médicos provavelmente farão uma série de perguntas, tais como: quais são os seus sintomas? Seus sintomas parecem estar melhorando ou piorando? Você viajou recentemente para o exterior? Você estava exposto ao mosquito? E entre outras. O diagnóstico de febre amarela. O diagnóstico da febre amarela é feito com base dos sintomas, histórico médico e de exposição do mosquito possivelmente infectado. Caso o médico suspeite de febre amarela, existe um exame de sangue que pode detectar a presença do vírus ou de anticorpos que indique sua infecção anterior. Tratamento de febre amarela. Não existe tratamento médico específico contra o vírus da febre amarela. Normalmente o tratamento visa a melhorar ou aliviar os sintomas da febre amarela. Em caso mais grave, o paciente é direcionado à unidade de terapia útil para reposição de sangue perdido nas
hemorragia, diálise para o rins afetado e controlar gerais das complicações. Devido ao risco da doença, se desenvolve de formas hemorrágicas. É importante evitar o uso de aspirina. Febre amarela tem cura? A maioria das pessoas com febre amarela serão assintomáticos ou terão a versão mais leve da doença, se recuperando completamente aos poucos dias. No entanto, em pessoas sintomáticas, a fadiga e a fraqueza podem durar ainda por alguns meses. Uma pequena porcentagem das pessoas com febre amarela terá a versão mais grave da doença, entre 20% a 50%. Pode ter uma versão fatal. Pessoas que tiveram febre amarela uma vez estão imunizadas contra a doença. Convivendo prognóstico. Pessoas diagnosticadas com a forma mais simples de febre amarela devem manter cuidados básicos como reposição de líquido, principalmente recorrendo ao soro caseiro em caso de vômito, uso correto de medicamento indicado. Além disso, é importante que essas pessoas não fiquem expostas ao mosquito ou podem infectá-lo com a pessoa. Então, isso foi meu trabalho. Espero ter gostado.